queria chamar aqui o Fernando Honorato Barbosa, que é economista-chefe do Bradesco. Está com o desafio aqui de falar para a gente sobre esse crescimento que vem para o país, como é que isso vai impactar o dia a dia aí do profissional de compras. Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, do Leonardo, convite do SEBEC. Para nós é uma honra participar desse evento aqui. E a gente já colaborou algumas vezes com o SEBEC lá em São Paulo também, em algumas das reuniões ordinárias que tem. E eu acho a iniciativa extraordinária, acho muito bacana. Além de, obviamente, aí, falando como banco, parceria que o Bradesco desenvolve com a Vale e com tantas outras empresas é bastante interessante. Bem, o Bradesco, acho que dispensa apresentações. Deixa eu me apresentar, na verdade. Eu sou economista coordenador da área de pesquisas econômicas do Bradesco. Hoje nós temos o maior time de pesquisas da América Latina, enfim, um dos maiores, de banco privado, certamente o maior. E a nossa vida lá é discutir temas macroeconômicos, é discutir questões como crescimento dos Estados Unidos, da China, do Japão, quanto vai ter de inflação na Ásia, quanto que vai ter de crescimento econômico no Brasil e coisas do gênero. E o que eu acho que vocês devem estar se perguntando é, bom, mas que diabos um sujeito que cuida de macroeconomia vai falar sobre compras, né? E eu também fiz a mesma pergunta, falei, bom, o que eu vou lá falar para eles a respeito de compras? Mas eu acho que, assim, refletindo um pouco melhor, eu quero provocá-los aqui e dizer o seguinte, a expansão monetária que o Fed está fazendo, esses 600 bilhões de dólares que ele está imprimindo aí de moeda e jogando na economia, tem tudo a ver com a área de vocês. E se vocês não tiverem esse link fechado na cabeça, quer dizer, vai ser preocupante, porque no horizonte dos próximos 12 meses, ou talvez um pouco mais, a economia mundial vai estar focada nisso. Vou dizer mais. A ação do governo brasileiro de tentar, por exemplo, evitar que a taxa de câmbio se aprecie aqui, tem tudo a ver com a área de vocês. Vai afetar diretamente, no DNA, na constituição dos profissionais de compras nos próximos meses. E é isso que eu pretendo mostrar um pouco aqui. Como seminário é internacional, eu não podia deixar de começar falando aqui um pouquinho sobre como é que a gente está vendo o mundo. É bem rápido, eu não vou ser exaustivo aqui, não quero, mas não dá para a gente escapar, hoje em dia, de pensar o Brasil nesse contexto global. Não dá para escapar de tentar entender como é que vai ser a inflação de 2011, ou como vão ser os preços das commodities, ou como é que vai ser, como serão as renovações de contratos com IGPM, coisas do gênero, sem a gente pensar em sem pensar no mundo, né? E só fazendo um pequeno parênteses, que agora eu me lembrei aqui, a gente teve, sexta-feira passada, a apresentação, essa mesma apresentação que eu vou fazer para vocês, para o nosso orçamento da diretora executiva do banco, e a principal pergunta veio do nosso diretor de compras, que falou assim, olha, vocês estão aí falando para a gente que a inflação é 4,8, e vocês vão ver o nosso cenário é esse mesmo. Ele disse, eu estou renovando contratos aqui com 20 de reajuste, né? E aí, como é que a gente compatibiliza? E ele está coberto de razão. A inflação é uma média lá de preço de automóveis, com preço de condomínio, com preço de barbeiro, e assim vai, né? Agora, o desafio dos profissionais de compras nos próximos anos, eu diria particularmente nos próximos 12 a 24 meses, vai ser muito grande, porque o mundo, particularmente na área de suprimentos, na área de insumos, vai ser um mundo pressionado em termos de inflação. Então, a inflação que ele percebe, que o nosso diretor de compras percebe lá no banco, é realmente distinta daquilo que a gente está mostrando. Mas, enfim, só lembrei um ponto. A provocação que eu quero falar é o seguinte, o mundo está mudando rápido, está mudando de forma acelerada e está mudando em favor dos emergentes. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver conosco. Primeiro é o seguinte, se a gente pegar o que está acontecendo na economia global, acabou aquela fase em que nós podíamos contar com os americanos, com os japoneses, com os europeus para restabelecerem o crescimento global, né? Eles estão lá com um desemprego muito elevado, 10%, 11%. No Japão, isso aqui é uma taxa muito elevada de desemprego. Então, assim, não esperem dos americanos, nem dos europeus, tampouco dos japoneses, que sejam os líderes do processo de crescimento, tá? E daqui a pouco vai ficar mais claro também por que o Fed está tão desesperado e por que ele imprimiu 600 bilhões, ou vai imprimir 600 bilhões de dólares de moeda. Outro tema é, bom, tá bom, as famílias estão desempregadas no mundo desenvolvido, mas talvez os governos possam ajudar. Não, eles não podem. Os governos estão muito endividados. Os governos estão, como a gente fala no jargão econômico, estão muito alavancados, né? Só que a dívida PIB do G7, dos 7 maiores países do mundo, né, ela só se compara aqui, ó, ao período de reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial.
Ou seja, nunca antes na história desses países, vocês vão ouvir muito essa frase ainda, eu acho que sim, pelo menos mais 4 anos, acho que a gente vai ouvir, né? Você teve uma dívida tão elevada. Então, assim, os governos também não têm condições de resgatar a economia mundial. Eles também não podem sair lá gastando um monte de dinheiro para simplesmente restaurar o equilíbrio. Então, é improvável que a saída venha de lá. Muito bem. Aí que começa a acontecer, aí começam a aparecer os emergentes. À medida que o mundo está se tornando mais desequilibrado nos desenvolvidos, o eixo dinâmico, como a gente fala, está se deslocando para os emergentes. Por quê? Porque é nos países emergentes que está tendo crescimento, é aqui que está tendo a taxa de investimento elevada, as taxas de retornos, de modo geral, de portfólios, de ativos de infraestrutura, todos são aqui que são mais favoráveis. O emprego, onde tem abundância de emprego, é aqui. Então, o mundo emergente é o mundo que é o candidato a receber esses fluxos todos. Isso é tudo muito teórico, né? Uma coisa que a gente fala e às vezes é difícil de mensurar. Bom, está aí a mensuração. Hoje, praticamente metade de todos os carros que são consumidos no planeta Terra são consumidos em países emergentes. Isso aqui é coisa de 3 anos atrás, era alguma coisa como 30%. É verdade que um pedaço do ganho dos emergentes está associado à queda dos desenvolvidos, mas eu quero tratar para vocês aqui a importância que tem esse novo eixo dinâmico e como isso vai afetar a vida de vocês, particularmente naquilo que diz respeito à China, particularmente no novo cliente que todos nós vamos ganhar no nosso dia a dia, nas nossas empresas, que é a China. Eu chego daqui a pouco, né? Outra coisa interessante, o mundo emergente hoje já é bastante mais autossuficiente do que era no passado, em termos de comércio. Mais de metade de tudo que é comercializado entre os países hoje é comercializado dentre os países emergentes. Se a gente voltar, a série é uma pena que ela não seja tão longa, de 2000 aqui era 37%, mas se a gente voltar no começo da década de 80, para o Brasil sair da crise, para a Europa, para os emergentes saírem da crise, nós precisávamos que a Europa crescesse, nós precisávamos que os Estados Unidos crescessem, ou o Japão. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa que a China cresça. A gente precisa que a América Latina tenha um desempenho favorável, porque aí o Brasil vai ter um desempenho um pouco mais razoável, né? E aí a consequência natural desse processo todo é que os emergentes estão crescendo mais do que os desenvolvidos já há coisa de um pouco mais de uma década e estão abrindo aqui, né, o tamanho de crescimento em relação aos desenvolvidos. Já aqui, pelo menos desde o ano 2000, eles crescem muito mais e vão continuar crescendo muito mais do que os países desenvolvidos. Essa é a mensagem central que sai do cenário. E qual que é a implicação? Quer dizer, se os emergentes estão crescendo mais do que os desenvolvidos e vão continuar crescendo mais, o fato concreto é que daqui a 10 anos, que é 9 na verdade, que é amanhã do ponto de vista econômico, metade de todo o consumo mundial vai estar na mão dos emergentes. Pouco menos da metade, 45%, 46%. Então, aqui tem uma revolução silenciosa, mas que é rápida para uma primeira revolução para o segmento de vocês, que é se preparem para lidar com novos fornecedores, com novos atores desse cenário econômico global. Não são mais só os americanos, é o leste europeu que a gente vai lidar, emergente. A gente vai lidar com os países africanos, a gente vai lidar com a Ásia emergente de um modo muito importante, e a América Latina. Eu tenho cansado de receber clientes aqui lá no banco que estão se estabelecendo no Brasil para fazerem do Brasil o hub regional de América Latina. Para ter áreas de suprimento, áreas de negócios aqui no Brasil, para ser fornecedor de América Latina. Então, isso muda um pouco o eixo das coisas, né? A gente estava mais habituado com aquele comércio tradicional com os desenvolvidos, e isso está mudando aceleradamente. Particularmente, tem um cara, que é a China, que vai mudar de forma radical a nossa maneira de fazer negócios, de fazer contratos. Isso aqui é um gráfico que mostra o tamanho da China na economia mundial. A coisa de 2 anos atrás, essa linha verde, que é o tamanho da China, ela encostava nos Estados Unidos só lá em 2020, 2021. Aí foram divulgadas novas previsões do FMI, a gente deu uma atualizada e notem que em 2017 a China será a maior economia do planeta, que é também, portanto, amanhã, né? E os chineses têm um modo todo particular de negociar. Eu diria o seguinte, os chineses começaram invadindo o mundo naqueles países de instituições mais fracas, Bolívia, Venezuela, Equador, que tem lá um jeito diferente de fazer negócio. Agora eles estão tendo que invadir países como o Brasil, mesmo a Europa, mesmo a África, que ainda tem instituições mais fracas. Mas o dia a dia de vocês vai ser diretamente afetado, porque os chineses são os novos negociadores dessa fase de crescimento do mundo. Não são, como eu disse, quer dizer, não são os desenvolvidos que estão lá tendo que resolver os problemas deles, são os chineses. E esses caras, por exemplo, tem vários das empresas brasileiras que têm negócio na China, elas têm que se estabelecer de alguma forma com o governo.
ela tem que se estabelecer com parceria tecnológica. Você tem que abrir um pouco do seu, da sua inovação, da sua forma de produção para eles, para que você possa ser parceiro. Então, isso vai mudar radicalmente a maneira como as áreas de compras, quer dizer, interagem com esse, principalmente para quem tem, né, para a empresa que tem fornecedor externo, para que tem internacionalização, vai ter que ter uma interação bastante distinta. Tá? Então, essa é uma mensagem bastante clara que a gente tem passado para os nossos clientes. E a América Latina também tem ganhado importância, ainda que quem realmente precisaria crescer para puxar a América Latina seria a Argentina, e eles, de fato, estão numa situação ainda bastante difícil. Vai ser improvável que eles cresçam aceleradamente nos próximos anos. Né? Então, aqui, só para deixar o PIB do crescimento do PIB mundial, enquanto eu teço alguns comentários. Então, olha o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão vendo esse cenário. A gente acabou de voltar de uma reunião do FMI, onde eles estão desesperados com a taxa de desemprego. Não tem outra palavra. Nós víamos as autoridades americanas, o governo, o secretário do Tesouro, o presidente do Banco Central, falando quase que em tom dramático, olha, nós estamos desesperados com o tamanho do desemprego nos Estados Unidos. Então, eles vão inundar o mundo com dinheiro. Essa é a primeira história, esse é o primeiro pedaço da história. Esse dinheiro vai procurar retorno. Quer dizer, aonde que tem retorno hoje? Tem nos emergentes, não é lá no mundo desenvolvido. Lá o juro está próximo de zero. Só que, além disso, além de procurar ativos que têm retorno no mundo emergente, eles vão procurar ativos reais. Eles vão procurar aqueles ativos capazes de proteger o dinheiro da inflação. E quais são os ativos reais? Candidatíssimos, commodities. Né? E é aqui que eu acho que começa a entrar, por isso que eu falei, onde que os 600 bilhões de dólares do Fed afeta a vida de vocês? Afeta na veia. Daqui a pouco tem um gráfico interessante disso. Que é o quê? Os ativos, os insumos básicos, industriais e commodities agrícolas no mundo devem perceber uma aceleração de preço ao longo dos próximos meses, particularmente por conta dessa expansão do Fed. E quanto pior for o cenário dos Estados Unidos, mais eles vão imprimir moeda, mais eles vão chegar lá e acelerar esse processo, o que torna o cenário ainda mais dramático. Bom, quem acompanha aqui cotação de commodities sabe claramente que a gente está vendo uma aceleração relevante aí das agrícolas, um pouco menor das metálicas, mas preço de petróleo, por exemplo, foi uma commodity que no dia que anunciou a expansão do Fed, ele subiu $5. Quer dizer. Então, é o tipo de coisa que parece que é macro, que parece que é algo muito distante, mas que tem uma aceleração bastante importante de preço, olhando aí nos próximos anos. E a segunda implicação, para fechar aqui o cenário internacional e a gente mergulhar em Brasil, é justamente isso. Fiquem atentos aos novos atores. Quer dizer, os atores, aonde que está o eixo dinâmico do mundo, são nos emergentes. Isso vai mudar a direção dos fluxos de comércio, isso vai mudar a direção de importância em termos de mercados de destino e de mercados consumidores e fornecedores para todas as empresas. Isso já está acontecendo e vai se acelerar ao longo dos próximos anos. Essa é uma grande aposta que a gente tem lá. Muito bem. A implicação direta para o Brasil é mais ou menos o seguinte. Olha, o Brasil é um país que reúne condições de prover esse mundo com aquilo que esse mundo novo vai consumir. Esses emergentes que nós estamos falando, esses novos emergentes, são países que consomem ainda pouca soja, pouca carne per capita, pouco automóvel, pouco avião per capita, tudo que vocês possam imaginar. Né? E bem, aí quem que é o país que está pronto para atender esses caras? É o Brasil. Então, se a gente notar um pouquinho, quer dizer, o Brasil hoje já é líder em uma série de segmentos. Segmento de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne, ou é o primeiro ou o segundo maior produtor mundial. Então, nós aparecemos naturalmente como candidatos a atender essa nova demanda global. Para os Estados Unidos, você tem que vender, teoricamente, produto manufaturado. Para a África, faz muito mais sentido eu vender carne, ou eu vender soja, ou eu vender minério para a China. Né? Então, essa expansão que a gente está vendo, ela é uma expansão certamente que beneficia o Brasil. E detalhe, beneficiar o Brasil é muito bom, gera mais demanda. Qual que é o desespero do sujeito que está lá fazendo compras? Significa que isso é preço para cima. Né? Ou seja, o país se beneficiar de um ciclo forte de expansão de commodities, continuar se beneficiando, significa que o país se torna mais caro. O país que dá certo se torna mais caro. O preço do imóvel fica mais caro, o preço do serviço fica mais caro e o preço das commodities também tende a se elevar. Né? Uma coisa interessante, o Brasil hoje, tem uma pauta de exportações muito diversificada, isso é muito bom, porque nos torna atores em quase todos os setores da economia global.
Então nós não dependemos de uma única commodity, como vários países, como é o caso do Chile, que depende de cobre, como é o caso da Rússia, que depende de gás, como é o caso próprio da Austrália, que depende muito mais de minério em termos relativos do que depende do Brasil, né? Então hoje o Brasil está aqui a nossa querida Vale, da exportação de minério, mas enfim, isso aqui é a nossa pauta, apesar de ter 14% de minério, ela é absolutamente diversificada. Isso é teoria 1 de finanças, né? Diversifica a sua cesta para você não aplicar num lugar só no momento de dificuldade. Então, isso ajudou muito. Se a gente pegar hoje, 68% do que o Brasil exporta são commodities. Depois, na parte de perguntas e respostas, a gente pode ver se isso é bom ou ruim para o longo prazo. Eu acho que tem um tema aí, uma discussão relevante de longo prazo. Mas o fato concreto está aí. O mundo emergente é um novo ator. Esse novo ator que vai consumir mais commodities, vai consumir de quem? Do cara que está preparado para produzir, que é o Brasil, que já exporta 70% para eles. Então, nós estamos muito bem posicionados nessa história para surfar. Outra coisa, diversificação de parceiros. O Brasil é quase um promíscuo em termos de parceiros comerciais, mas é muito bom nesse aspecto, né? A gente pode questionar uma série de coisas aí da política externa brasileira, e acho que com razão, mas o fato é que, por exemplo, o México depende de 80% das exportações para os Estados Unidos, a Venezuela depende enormemente dos Estados Unidos, a Argentina depende do Brasil e da Europa, muito mais do que a gente. Então o Brasil tem uma diversificação importante e, obviamente, não podia deixar de falar dos emergentes de um modo geral, que é esse ator novo, como eu falei, 63% do que a gente exporta hoje já vai para o mundo emergente. Então, peraí, a gente está no lugar certo, pela primeira vez na vida a gente está no lugar certo, né? A gente vai lá, poxa vida, são os caras que estão crescendo, são ufa, então vamos exportar para eles. Então a gente está no lugar certo, na hora certa. E não podia, como eu disse, de deixar de mencionar a China, que era nada da exportação brasileira há coisa de 10 anos, e hoje tem 14%, é o maior parceiro nosso. Não me preocupa isso, até porque a China está crescendo aceleradamente, mas, insisto, é um parceiro diferenciado em termos de negociação. E vou um pouco além. A China tem essa parceria com o Brasil de 15% das exportações, mas os chineses não estão habituados a investir no Brasil. Como eu falei, investiu na Venezuela, na Bolívia, os países institucionalmente mais fracos. Começaram a desembarcar no Brasil, comprando terras, comprando petróleo, comprando minério, comprando, enfim, o que vocês possam imaginar. E eles vão desembarcar. Os chineses têm 2 trilhões e 600 bilhões de dólares de reservas que eles não têm o que fazer com aquilo. Eles não vão colocar só em treasuries. Eles precisam comprar recursos naturais. Então, você imagina se o chinês resolve desembarcar para valer no Brasil, e eu posso dizer para vocês que o banco teve a coisa de uns 6 meses atrás uma reunião com o maior banco chinês, banco público chinês, que queria estabelecer uma parceria com o Bradesco na área de financiamento imobiliário, para vocês terem uma ideia, coisa do tipo. Você imagina os chineses desembarcando com essa grana toda aqui no Brasil, comprando terra, por exemplo. O que isso vai representar em termos de pressão de custo, em termos de aumento de salários? Daqui a pouco eu chego no capítulo de salários, mas vamos pensar primeiro nos insumos, né, em termos de preços de insumos. Então fiquem com essa mensagem aqui, vindo do cenário global. E aí, indo diretamente para os preços agora, eu estava falando das commodities, então a conclusão que a gente tira desse quadro global é o preço do que o Brasil exporta, que são basicamente as commodities, vai continuar favorável, deve continuar razoavelmente favorável nos próximos anos. Aquilo que a gente importa como bens finais, automóveis, se a gente pensar em eletroeletrônicos, isso está em queda no mundo. Por que está em queda? Porque vem lá dos desenvolvidos que estão com baita ociosidade na economia deles e não vão conseguir repassar preço. Os americanos não conseguem repassar preço, eles querem vender, eles querem se livrar daquilo lá porque estão com ociosidade enorme. Em torno, a capacidade instalada nos Estados Unidos está rodando em torno de 70%, 72%, que é absolutamente baixo, né, para os padrões deles. Isso rodava muito mais próximo de 85%, 86%, e eles vão exportar produtos baratos. Ou seja, o Brasil vai continuar ganhando termos de troca. Isso aqui é a área de vocês. Isso aqui é, de certa forma, o que a gente chama de ganho de termos de troca, que é o preço do que a gente exporta, commodities, contra o preço do que a gente importa. Olha o extraordinário choque que o Brasil passou nos últimos anos, né? E aqui, quando o Fed vem e imprime lá os 600 bilhões de dólares de moeda, ele agrava ainda mais essa situação. Porque as pessoas querem, como eu falei, ativos reais. Ativos reais ninguém vai comprar. O sujeito não vai comprar carro, ele vai comprar commodities, ele vai comprar na bolsa, né? Vai comprar bolsa de valores, vai comprar S&P, vai comprar Bovespa. E aqui eu acho que tem um tema interessante para o Brasil nos próximos anos, que é como lidar com isso. E é meio emblemático, porque é resultado do sucesso isso, não é... Vamos lá, tem duas partes. Tem a parte do fracasso americano, que aí não tem nada a ver com a gente, mas o fato de o Brasil hoje estar ficando mais caro, está ficando um país absolutamente mais caro em vários segmentos, é reflexo do sucesso. É fato de nós termos dado certo num conjunto de áreas, particularmente na área macroeconômica, onde as coisas caminharam mais ou menos bem. Então,
se a gente tiver certo que os próximos anos vão ser anos muito bons para o Brasil, 4, 5 anos de crescimento forte, é muito provável que a gente continue vendo pressões relevantes. Então, não é para assustar ninguém, eu sei que está parecendo isso, mas o fato eu acho que o grande tema do Brasil dos próximos 4, 5 anos é de verdade, não é porque eu estou aqui não, eu falo isso em todas as minhas palestras, eu acho que é tema de preços, assim, é como lidar com pressões crescentes de custos de mão de obra, de insumos, porque o país que dá certo acontece isso, e é isso que a gente vai imaginar, né? Muito bem, vou pular esse slide. Então, assim, o fato do Brasil estar exportando bens mais caros é a única coisa que permite que nós ainda tenhamos saldo superavitário na balança comercial. Então, se é ruim do ponto de vista de custos, é muito bom do ponto de vista macroeconômico, agregado, porque gera divisas para mim, né? Eu estou exportando minério de ferro mais caro, ou soja mais caro, ou café, o que seja, mais caro. Isso é muito bom do ponto de vista agregado. Isso protegeu o país na crise, faz com que nós ainda tenhamos superávit, e o país acumula reservas internacionais num ritmo astronômico, eu mostro daqui a pouco também, e acaba nos favorecendo muito bem. Muito bem, vamos lá. Tudo isso é verdade, é muito bacana essa história, ou a gente acha que seja verdade, né? Vai continuar sendo verdade nos próximos anos, mas ainda assim, o motor de crescimento brasileiro, só para deixar as coisas um pouco mais tensas, vai ser o mercado doméstico. Apesar da gente acreditar que as exportações são muito boas, que o Brasil está bem posicionado nesse cenário, não dá para deixar de apostar aqui dentro. Então, os próximos anos são anos de mercado de trabalho e de investimentos muito fortes. A nossa grande aposta no Bradesco nos próximos 4, 5 anos são os investimentos de infraestrutura, habitacional e Petrobras. Uma colega falou um pouco no Sessão da Tarde falando de Petrobras, investimentos de óleo e gás, quer dizer, nessa geração, que vai ser algo muito impressionante nos próximos anos, né? Isso vai gerar, talvez, as pressões mais relevantes na área de salários. Quer dizer, estava aqui o Fábio há pouco falando, e eu não posso discordar praticamente de nada do que ele disse, no sentido de que o grande desafio, o grande gargalo dos próximos anos é mão de obra, e acho que essa é a grande preocupação de todas as áreas olhando adiante. Por quê? Porque o desemprego no Brasil nunca antes na história do Brasil teve tão baixo. É verdade. Gosta, não gosta, o fato é que é verdade. Está lá. Por N razões, porque o mundo deu certo, porque a política do Fernando Henrique foi boa, tudo isso é verdade, mas o fato é que está aí e o desemprego é bastante baixo há um bom tempo. E isso gera renda. Quer dizer, isso é muito bom para as famílias, né? As famílias estão aí comprando. Então, uma primeira informação que a gente tem que ter em mente não é à toa que os salários estão subindo tanto no Brasil. Quer dizer, tem fundamento por trás. Essa queda do desemprego ela tem sido tão importante, e é bom, vamos cá entre nós, quer dizer, é muito bom que o país esteja vivendo esse momento, porque isso acaba gerando uma série de melhoras de desigualdade, como eu vou mostrar também, melhoras de violência, coisas do tipo. Então, olha o que está acontecendo com os salários reais no Brasil. Olha os últimos meses, particularmente, esse gráfico vem desde 2002, né, esse é o salário já descontado da inflação. Olha o que acelerou o salário nos últimos 12 meses aqui, em termos reais, né? A gente já passou aqui nossa crise lá de trás. E notem que a nossa estimativa ela é absolutamente conservadora para frente. Eu acho que a gente vai errar. Eu acho que vai ser mais do que a gente está vendo. Precisaria inverter, precisaria mudar a taxa de inclinação para acontecer o nosso cenário. Então, acho que se tiver um erro, é um erro para ser mais salário e não menos salário, né? Também não vamos exagerar, o Brasil é um país pobre ainda, é um país que o salário médio da economia é R$ 1.474. Quer dizer, então também assim, é uma pressão na margem, quer dizer, como é linguajar de economista, né, que no delta está incomodando, claro, mas o Brasil está longe de ser o país mais caro do mundo ainda. Tem muitos outros países na nossa frente que a gente ainda tem alguma competitividade. Mas isso aqui está por trás desse fundamento do mercado de trabalho. Bem, associado a isso, a expansão de crédito foi extraordinária nos últimos anos também. Desde a invenção do crédito consignado, de uma série de coisas que melhoraram institucionalmente para os bancos, o crédito se expandiu fortemente nos últimos anos e essa combinação é muito poderosa. As famílias tendo renda e tendo crédito, elas estão prontas para consumir. E é aqui que vem a parte importante do cenário adiante, né? Eu vou pular esse gráfico aqui também. Muito bem. Daqui a pouco eu volto nesse capítulo, só fiquem com ele aí um pouquinho. Associado a esse processo todo de crescimento econômico, de menor desemprego, o Brasil está passando por uma fase de transformação de mobilidade social que vai afetar todos os setores. Vai afetar o setor de compras, vai afetar Bradesco Seguros, porque a população está envelhecendo, mas vai afetar substancialmente os nossos consumidores, o consumidor de serviço bancário, o consumidor de bens finais em qualquer segmento da economia brasileira. Por quê? Olha o que está acontecendo em termos de mudança, mobilidade social no Brasil. A gente passou de alguma coisa, como o meu laser não está funcionando, eu vou apontar ali, quer dizer, a gente passou de 35% da classe E em 2004 para 18%. É uma redução substancial
de pessoas nessa classe. Estão indo para a classe média. Né? Se a gente fizer uma projeção até 2020, economista é metido a besta, né? Quer sempre fazer projeção de longo prazo, e geralmente erra. Tá? Eu sei que já estou há 12 anos nessa área, mas a gente estima o seguinte, que a classe média no Brasil, em 2020, vai ter 58% da população, e a redução da E e D vai ser uma redução importante. Implicações práticas disso. Uma foi as eleições agora. A gente estava discutindo com alguns analistas políticos que as eleições de 2014 elas vão ser eleições diferentes, porque a demanda do cidadão, do eleitor que está lá votando, muda. Esse cara não é mais o cara que precisa ter as necessidades básicas atendidas, ele não é o cara mais do Bolsa Família, que está lá no E. Ele vai ser o cara da classe média, é o cara que quer seguro de saúde, é o cara que quer serviço bancário de mais qualidade, é o cara que quer produtos e serviços mais refinados. Então, essa mudança, obrigado, meu caro, essa mudança, ela é uma mudança que é bastante relevante para os próximos anos, porque as empresas, isso está acontecendo muito rapidamente, as empresas têm que se preparar para um cenário onde o perfil do seu consumidor vai mudar muito rápido. Então, eu imagino o seguinte, como é que eu consigo pensar, e se eu estiver falando bobagem, podem me corrigir. Como é que eu consigo imaginar uma área de compra sendo afetada por isso? Vocês estão lá habituados, vocês têm lá um protocolo, um fluxo todo de compras ligado a um perfil da empresa, que vocês estruturam as áreas para isso, vocês estruturam, digamos, a hierarquia, muito obrigado, de um departamento em torno disso, e daqui a pouco isso vai mudar. Você tinha que comprar tal equipamento ou tal insumo, daqui a pouco muda completamente, porque a demanda final do consumidor mudou. E está mudando muito rápido. Então, as transformações que vocês vão observar nos próximos anos vão ser muito aceleradas. Esse é um palpite forte que a gente tem dado para as empresas, e acho que o segmento de vocês vai ser bastante afetado por isso também. Tá? Então, muito bem. Quer dizer, dá um exemplo só de coisas que estão acontecendo no Brasil. Aumento do emprego, aumento da renda, expansão de crédito, mobilidade social, as pessoas podem consumir mais, não é isso? Olha só aqui o que está acontecendo em termos de potenciais consumidores de automóveis no Brasil. Em 2005, coisa de 5 anos atrás só, portanto, 7 milhões de famílias podiam comprar um carro no Brasil. Hoje são 18 milhões de famílias. Não é à toa que o trânsito do Rio está tão ruim, de São Paulo também. E vai piorar, quer dizer, nesse sentido vai piorar, porque essas famílias são novos consumidores.